melhor do que nenhuma. Então, bom dia para vocês. Vamos abordar hoje a nossa visão da filosofia em John Locke, tá? E David Hume. A questão do empirismo em John Locke e empirismo para David Hume. Como se forma o conhecimento, certo? Então, a ideia fundamental que nós temos trabalhado é o racionalismo e agora o empirismo. Para a escola racionalista, o conhecimento se faz através do desenvolvimento do uso da razão. O principal filósofo do pensamento racionalista é René Descartes. E nós falamos a respeito de René Descartes, falamos a respeito da sua teoria do conhecimento, falamos a respeito do seu pensamento enquanto elemento na fundamentação das ideias. E falamos também da origem das ideias para o próprio René Descartes e a teoria, aliás, o método cartesiano, certo? E a respeito do método cartesiano, nós temos a utilização do princípio da matemática. E, por favor, eu pedia para vocês lembrarem que a utilização do princípio da matemática não é utilizar fórmulas e equações da matemática. Utilizar o princípio da matemática significa utilizar a exatidão da matemática, ou seja, eliminar qualquer possibilidade de dúvida. Então, por favor, para René Descartes, o importante é eliminar a dúvida. Eu chego ao conhecimento a partir do momento que eu elimino toda e qualquer dúvida que resta na elaboração do conhecimento. Daí, ele utiliza a dúvida como chamada dúvida metódica, ou dúvida hiperbólica, ou dúvida excessiva. Eu vou duvidar várias vezes conforme for necessário. Aí, a aula passada, nós deixamos o racionalismo de lado e nós entramos na fundamentação do pensamento do empirismo. Falamos que demos uma definição geral do que seria o empirismo, ou seja, doutrina filosófica que preza pela formação do conhecimento a partir da experiência sensorial, ou seja, você só formula o conhecimento através das suas experiências utilizando os seus 5 sentidos: tato, olfato, visão, audição e paladar. Então, diante dessa possibilidade, Francis Bacon fala que os sentidos são fonte segura para o conhecimento. E, para poder elaborar um conhecimento adequado, nós temos que eliminar os ídolos. Não se esqueçam, ídolos são todas falsas noções que me levam ao erro, que me conduzem ao erro, tá? Elas podem ser de diversas maneiras, diversas situações, desde que eu possa eliminá-las para poder formular o conhecimento. Então, ídolos são falsas noções que me conduzem ao erro na elaboração do conhecimento. E se elas me conduzem na elaboração do conhecimento, pressupõe-se que são próprios da natureza humana, ou são próprios da linguagem, ou são próprios da natureza do pensamento humano, ou são próprias das formulações científicas de cada época. Então, 4 ídolos para Francis Bacon. E, a respeito do empirismo, nós teríamos a escola britânica ainda, tá? Francis Bacon faz parte da escola britânica, mas nós teríamos o John Locke, certo? Que é chamado um dos principais representantes do empirismo. Segundo John Locke, para você poder entender John Locke, é uma palavrinha, aliás, duas palavrinhas bastam: tábula rasa. Pronto, acabou. John Locke é isso. Se você entender tábula rasa, você vai entender o que é o empirismo de John Locke. Dá uma olhada nessa folha, tá? Essa folha, ela está em branco, não tem nada escrito nela. Imagine que essa folha fizesse parte do seu material escolar. Quando ela chega, no primeiro dia de aula, ela chega em branco. No último dia de aula, provavelmente, e acredito eu, né, que a sua folha estará preenchida com as anotações, os conhecimentos que você adquiriu ao longo do tempo. Tá? Então, ela entra vazia e sai cheia. Se bem que de alguns entra vazio e sai vazio, né? Mas, segundo John Locke, você vai registrando na sua memória as suas experiências. Então, ao nascer, todo ser humano, tá,
todo ser humano é uma tábua rasa, uma folha de papel em branco, e essa folha ela vai sendo preenchida através das experiências sensoriais que o indivíduo vai estabelecendo ao longo da sua vida. Então, o conhecimento se forma através das experiências sensíveis ao longo da vida do sujeito. E grava aí também, vocês vão precisar disso, grava aí também, tá? Para o empirismo, não existem ideias inatas, tá ok? O racionalismo prega a existência das ideias inatas. O que seria isso? Ideias que já existem prontas na mente do sujeito, na mente do indivíduo, ao ele nascer. Então, ao nascer, o indivíduo já seria dotado de ideias, de conceitos. Isso, para o racionalismo, é uma verdade. Agora, para o empirismo, não existem ideias inatas, tá ok? Então, o inatismo das ideias, é combatido pelos empiristas. Então, segundo John Locke, a experiência é o elemento fundamental para você elaborar, para você solidificar o seu conhecimento. Mas não é qualquer experiência, é uma experiência de caráter sensível, utilizando os meus 5 sentidos. A razão viria depois da formulação desses sentidos. Então, mesmo assim, a experiência tem uma ligação direta com a razão, ok? Todo conhecimento, segundo John Locke, é adquirido através da experiência. Aí nós temos as sensações e as percepções. A sensação é a forma com a qual eu percebo o objeto, tá? As percepções é como eu vou formular, tá? O entendimento deste contato, o entendimento desse meu sentido na minha mente. Então, sensação é a forma com a qual eu entro em contato com o objeto, com o sujeito. Por exemplo, eu vou utilizar a minha visão para verificar, por exemplo, as cores. Então, eu estabeleço a percepção de verde, a percepção de amarelo, a percepção de vermelho, porque eu utilizei os meus sentidos, a minha sensação, e estabeleci a percepção do objeto, do ser ou da coisa. Então, os conteúdos da mente são adquiridos através das impressões sensoriais do mundo externo e interno. Então, eu não posso formular meus conteúdos mentais, ou seja, eu não posso formular o meu conhecimento sem estabelecer a percepção do mundo. Tá? E eu vou estabelecer a percepção do mundo, tá? A impressão do mundo, através das minhas percepções sensoriais, através dos meus sentidos. É só isso. Tá? Tudo mais que eu for falar a respeito de John Locke, eu vou estar repetindo, vou estar voltando no mesmo assunto. Tá? Então, para John Locke, a memória e os princípios da associação, elas têm uma ligação direta com o tempo e o espaço, tá ok? Então, assim, na memória, ela trabalha com a questão da similaridade, lembranças análogas e semelhantes, ou seja, a minha memória, onde eu registro os meus conteúdos, eu vou estabelecer lembranças que têm uma analogia e uma semelhança em relação ao outro. Por exemplo, se eu falo a cor verde. Você, por analogia mental, segundo John Locke, tá? Por analogia, você vai estabelecer a impressão do verde. Mas o verde que você vai estabelecer a impressão é o verde com a qual você estabeleceu sua percepção. Pode ser um verde mais claro, pode ser um verde mais escuro, pode ser uma tonalidade variada de verde, mas você tem na sua mente a ideia de verde. Então, por isso, como questão de similaridade. Eu olho um objeto, eu olho um ser humano, eu vou estabelecer uma similaridade com outros objetos, com outros seres humanos. Mas isso só é possível porque eu fiz as experiências dos objetos, das cores, dos elementos, dos atributos e também dos indivíduos, certo? Então, a memória é um ambiente onde eu registro todos os meus conteúdos mentais, todo o meu conhecimento aliás, a partir das experiências que eu estabeleci. Se eu não vou estabelecer, se eu não consigo estabelecer experiência nenhuma, eu não terei uma memória recheada de elementos fundamentais, certo? Isso ocorre quando o indivíduo
ele abre mão de todo o conhecimento, ele não tem acesso ao conhecimento. Então, pressupõe que os conteúdos mentais da memória dele seriam inferiores a de outros indivíduos que estabelecem a formação do pensamento e do conhecimento constante, certo? É por isso que nós temos o costume de dizer tal pessoa é mais inteligente do que a outra. Não que ela seja mais inteligente, porque ela pode ter mais conteúdos mentais registrados do que certa determinada outra pessoa, tá? Porque praticamente a inteligência ela é individual, ela é um elemento individual. Eu vou medir a inteligência dentro de conteúdos registrados, ou seja, aquilo que estão na minha mente. Então, através das inúmeras experiências que eu faço, quanto mais experiências eu faço, mais eu registro na minha mente esses conteúdos, mais eu estabelecer a formação do conhecimento. Então, isso significaria que eu tenho mais conhecimento do que o outro. Não, eu tenho mais conteúdo registrado do que o outro, ok? Geralmente nós falamos assim, fulano é mais inteligente que ciclano, e assim sucessivamente. É uma falha muito comum da gente fazer, mas assim acontece, ok? Mas o correto seria falar que tem mais conteúdos mentais, porque mais experiências foram registradas a respeito do mundo interno ou do mundo externo. É como se você pegasse, por exemplo, um operário, e esse operário trabalha 30 anos em uma fábrica, no mesmo setor, todos os dias, todas as horas, ele está naquele setor, ou seja, ele trabalha 8 horas por dia. Então, tudo que ele faz é produzir apenas um tipo de produto, apenas um tipo determinado de mercadoria, naquele setor. Então, a partir dessa ação, ele vai desenvolver somente aquela atividade. Então, ele não terá diversas outras experiências. Então, ele vai registrar o conteúdo mental daquela atividade. Então, isso pressupõe uma limitação nos conteúdos mentais que o indivíduo estabelece, certo? E também a memória é estabelecida por meio da contiguidade. Contiguidade refere-se ao elemento tempo e espaço. Então, conforme o tempo e o espaço, você vai assimilando conteúdos, você vai estabelecendo mais conteúdos mentais. É por isso que esse operário, ele terá menos conhecimento que os outros indivíduos. Ele vai ter conhecimento daquele setor, daquela produção, daquele equipamento e só. Ele não terá uma visão geral de todo o processo. Então, para John Locke, para você adquirir o conhecimento, você deve estabelecer por meio da experiência sensorial, utilizando o elemento similaridade e utilizando o elemento contiguidade, ou seja, no tempo e no espaço. Então, o conhecimento se forma no tempo e no espaço. Você está em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 2020. Se você sai de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 2020, é óbvio, é claro, é evidente que você vai fazer outras experiências diferentes daquelas que você fazia em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 2020. Você vai em 2021, você vai para uma outra cidade, você vai para um outro país, as experiências serão outras, portanto, os conteúdos mentais serão outros. Então, para formular o conhecimento, importante a experiência sensorial, tá? A similaridade e a noção de tempo e espaço, para poder estabelecer basicamente a fundamentação do conhecimento. Mas para John Locke, importante também é a gente formular os conceitos a respeito das ideias, tá ok? Desculpem o acento, mas para John Locke, o importante é a formulação das ideias. Como é que você formula a ideia? É claro que nós já sabemos que John Locke é empirista, então as ideias serão formuladas através da experiência sensorial. Para não ficar enfadonho, ficar falando experiência, a gente vai tomar um outro caminho para a gente deixar mais evidência essas ideias. Então, só para a gente comparar, no racionalismo, as ideias são inatas. No empirismo, por favor, pelo amor dos meus bigodes, no empirismo não há inatismo das ideias. Por favor, para o empirismo não há o inatismo das ideias. Isto é,
racionalismo, tá ok? As ideias são inatas, isto é, existem no espírito humano, são anteriores do nascimento e coordenam, assim, o modo como o homem conhece, tá? Liara, a aula passada você perguntava para mim se o pensamento de Francis Bacon tinha alguma ligação com Aristóteles. Totalmente. Tá? O empirismo moderno é um retorno ao pensamento de Aristóteles e o racionalismo, um breve retorno ao pensamento de Platão. Então, se você quiser, se você pode marcar que o racionalismo é um retorno ao pensamento de Platão, um retorno ao inatismo das ideias, um retorno ao mundo inteligível, tá? O empirismo é um retorno ao pensamento, um resgate do pensamento aristotélico. Então, para John Locke, tá? Ele é empirista, o saber humano é determinado pelas impressões vindas da sensação, aquilo que eu falava, você olha o objeto, você olha o sujeito, você olha as cores, você olha os atributos do mundo e formula a sua ideia, tá ok? Não de um fundamento inteligível e inato. Então, a sensação é o elemento fundamental para poder vincular a ação do pensamento humano. Por exemplo, a gente falava do verde, das diversas tonalidades de verde. Uma cor só com diversas tonalidades. E você geralmente faz a experiência da cor em si e das diversas tonalidades daquela cor. Então, se você não tiver feito a experiência das diversas tonalidades daquela cor, você não vai saber o que é, por exemplo, um verde claro, o que é, por exemplo, uma turquesa, que é uma variação do tom de verde. Tá ok? Então, o que acontece? Acontece que essas sensações é que ficam registradas na memória por meio da impressão. O que é uma impressão, tá? David Hume fala muito da impressão. Então, fala assim, John Locke fala assim, impressão é que, primeiro, olha aqui, tá? A minha folha, ela está impressa, tá? Está impressa e eu não vou apagar essa impressão. Então, ela fica registrado. Tudo aquilo que fica registrado na memória humana, tá? Ainda, dentro desses conceitos que são fundamentais, tá? Aí, John Locke vai categorizar entre ideias simples e ideias complexas. As ideias simples são aquelas que representam uma aparência ou concepção uniforme na mente e não são analisáveis em ideias diferentes. A mente não as pode criar ou destruir. Por exemplo, o verde, tá? O verde é uma ideia simples. Quando você fala verde, pressupõe já uma única expressão do verde. Então, falou verde, você vai imaginar, você vai pensar dentro daquilo que ficou registrado da cor verde. Deixa eu ver, chegando um atrasado aqui. Certo? Então, as ideias simples são aquelas já... João Gabriel Biazinho. As ideias simples são aquelas que já estão registradas na nossa mente. São aquelas ideias que já estão... Cara, o que você está fazendo aí, cara? Tá? São as ideias... fala, cara. Eu posso afirmar que as ideias simples, elas meio que criam estereótipos que mais tarde podem gerar preconceito? Não. Os estereótipos não são função da ideia, tá? Porque a ideia não cria estereótipo, a ideia é o que é a partir do contato que você tem com o objeto, com o ser e a coisa, tá? O criar estereótipos é uma condição do raciocínio humano que ele vai criar um estereótipo acerca daquela ideia. Pega aquela ideia e gera um estereótipo, não que a ideia vai gerar o estereótipo, ok? Como, por exemplo, a própria ideia de racismo, tá? A própria ideia de preconceito. Não é a ideia de discriminação, não é a ideia que cria a ação, e sim um raciocínio, e sim um comportamento do indivíduo que vai levar essa ideia, vai pegar essa ideia e vai criar. Então, não surge a partir da ideia em si, tá ok? Surge a partir da utilização dessa ideia. Ok? Entendi, obrigada. Então, vamos lá. Tá. Então, a partir das ideias simples, o entendimento pode livremente fazer novas ideias, gerar novas ideias, que ele chamou de ideias complexas, ou
traduzindo, a ideia complexa, tá? São formadas por combinação, comparação e abstração. Como é assim? Como combinação? Eu pego uma ideia simples, pego outra ideia simples e estabeleço uma combinação dessas ideias. Como, por exemplo, Leonardo da Vinci. Ele foi o primeiro a projetar o avião. Então, ele pegou várias ideias. Pegou a ideia do pássaro, pegou a ideia do homem, pegou a ideia de voar. Então, ele fez uma combinação de ideias. A partir dessa combinação de ideias, pode surgir um objeto, um ser, ou pode surgir uma nova ideia. Então, você cria uma combinação de ideias. É como, por exemplo, a matemática. A matemática é uma combinação de várias ideias, tá? Por exemplo, a equação de segundo grau. Uma equação de segundo grau, você tem que saber pelo menos 3 ou 4 operações da matemática para poder resolver a equação. A física também. Então, as equações que vocês resolvem, física, química, matemática, é uma combinação de ideias simples, tá? 1 mais 1, 2 mais 2, 3 vezes 7, 3 vezes 8 e assim sucessivamente. Uma combinação de ideias simples. Dali eu faço a abstração. O que seria abstração? Dentro desse conjunto de ideias, de várias ideias, eu vou estabelecer assim um conhecimento. A abstração seria a formulação do conhecimento a partir dessas ideias complexas. Então, quando você resolve uma equação, você consegue tirar dali o conhecimento daquela equação. Então, a abstração seria o resultado, o conhecimento que tem através da resolução dessas ideias complexas. E por comparação, é simples. Você faz um exercício, 2 exercícios, 3 exercícios e você vai sempre comparando um com o outro. Então, cada exercício vai levar você a estabelecer uma combinação com outro exercício. Ah, professor, então quer dizer que esse exercício é igual àquele que nós fizemos. Ou, professor, tal conteúdo é igual àquele que nós vimos, tal assim, 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 assim. Então, é muito mais visível nas operações das ciências naturais. Física, química, matemática, biologia, é muito mais simples essa ideia de comparação. Ou seja, na formulação do conhecimento, da composição das ideias complexas, eu uso muito o elemento comparação, onde você pode estabelecer assim, por exemplo, na matemática, você fez um exercício, você fez o segundo, a partir do terceiro exercício, você começa a formular uma comparação com outro exercício que você fez, com uma outra ideia que você fez. Inclusive, quando você pode pegar um tema de uma disciplina e utilizar em outra disciplina. Então, nós chamamos de ideias complexas, todas aquelas ideias formadas por combinação de ideias simples, a abstração final do resultado e a comparação dessas ideias, que vai formular a possibilidade do conhecimento. Então, para John Locke, são esses os preceitos fundamentais para que possa elaborar o conhecimento a respeito das sensações. Então, as sensações vai me levar a formular uma ideia simples, tá? Por exemplo, que nós temos tido na aula, o exemplo de verde. O verde seria uma ideia simples. Aí você fala o verde abacate, o verde limão, o verde isso, o verde aquilo, o verde tal coisa, e você vai começar a criar ideias complexas, você vai começar a combinar, você vai começar a fazer uma combinação, uma comparação das cores, e você vai chegar até uma abstração, que é a formulação do conhecimento a respeito daquelas ideias, a respeito daquelas sensações que você registrou. Certo? Essa é a fundamentação básica para John Locke. Esse é o registro básico da formação do conhecimento para John Locke. Então, aí nós temos assim, são 3 os tipos de ideias complexas. Primeiro, a ideia de modo, tá? A ideia de substância e a ideia das relações. A ideia de modo são as afecções da substância, ou seja, quais são os atributos que a substância me fornece. Eu tenho ideia simples, verde.
tá? É uma ideia simples. Agora, eu tenho uma ideia complexa, é o ser humano, por exemplo. Ele tem tato, olfato, visão, audição, paladar, ele é moreno, ele é loiro, ele é branco, ele é cor-de-rosa, ele é sei lá o quê. Então, começa a modificar, então eu começo a perceber tudo aquilo que a substância me fornece, tudo aquilo que os atributos da substância me fornecem, tá? As ideias de substância, nascidas do costume de supor um substrato, que existem algumas ideias simples, mas dentro do próprio ser humano existem ideias simples, como a própria ideia, o ser humano, a própria ideia. Por exemplo, Ronei é uma ideia simples. Por que Ronei é uma ideia simples? Porque quando eu falo Ronei, você não terá outra possibilidade de estabelecer uma comparação. Então, surge dentro da substância a própria ideia da substância. E a ideia de relações surge do confronto do intelecto e aí institui entre as ideias. Ou seja, eu vou estabelecer Ronei com diversos Roneis que existem, se é que existem diversos Roneis, porque eu sou único, tá? Então você começa a fazer uma relação entre um e outro e perceber os atributos de cada indivíduo. Se os atributos são iguais, se os atributos são diferentes, quais são os atributos que possui um indivíduo, quais são os atributos que outro indivíduo não possui, e assim sucessivamente. Você aprende a fazer a relação de ideias. E essa relação de ideias você também usa em diversas disciplinas, você usa em história, você usa em filosofia, você usa em geografia, você usa nas ciências humanas, nas ciências exatas, tá? Então você, com as ideias complexas, você vai aprender a fazer as ideias de relação dentro da formulação das diversas fórmulas com a qual você chega ao conhecimento segundo o pensamento dessas ideias, certo? Então, basicamente, é isso a respeito de John Locke. Então, para John Locke, por favor, tá? Para John Locke, então, as ideias não são inatas, as ideias são resultado da experiência sensorial. O empirismo defendido por John Locke vai contra qualquer possibilidade de inatismo das ideias. Ideias simples, ideias complexas. Isso é para John Locke. E não se esqueçam, falou John Locke, ele sempre vai falar a respeito da chamada tábula rasa, ou seja, a mente como uma folha de papel em branco, onde você vai registrando, através das suas experiências sensoriais, você vai registrando todo o seu conhecimento na memória, tá ok? Então, fechamos aí John Locke, tá? Para hoje, a gente começa também David Hume, tá? David Hume é um pouquinho mais complicado, mas também é fácil de entender. Segundo a trajetória, claro, dos empiristas, você tem que saber o seguinte, tá? Que os empiristas, eles estão ligados diretamente à experiência sensorial. Só que David Hume, ele estabelece o empirismo cético. Como assim empirismo cético? É assim, não há nada de conhecimento fora daquilo que a experiência me permite. Então, eu não posso formular conhecimento de possibilidade nenhuma se não for através da experiência. Então, o empirismo cético de David Hume, não há nada que possa me ser fornecido a não ser por meio da experiência sensorial. Então, todo o conhecimento só tem origem na experiência, não tem nenhuma outra possibilidade. Então, opa, desculpe, saiu da formatação aqui, eu salvei e saiu da formatação, tudo bem. David Hume desenvolveu sua teoria através de um método experimental do raciocínio. Para ele, o conhecimento é desenvolvido através da experiência sensível do ser humano. Já sabemos, é uma base fundamental do empirismo, só que a qual está dividida em duas partes, impressões e ideias. Então, ele vai fundamentar o conhecimento através das impressões e das ideias. A primeira estaria associada aos sentidos do ser humano, visão, tato, audição, olfato e paladar. Tá? Enquanto a segunda estaria associada às representações mentais resultantes
das impressões. Então, o seguinte, só um pouquinho, cara. Então, o seguinte, as impressões, elas estão ligadas aos sentidos humanos, tá ok? A impressão, eu olho, eu vejo, eu estabeleço uma impressão dos objetos e das coisas. As ideias seriam a forma com a qual eu registro na minha mente tudo aquilo que eu estabeleci, o contato, tudo aquilo que eu estabeleci, uma relação direta e imediata da coisa. Pois não, cara. Uma coisa que eu não estou entendendo é que, tipo, eles acreditavam que os órgãos dos sentidos não enganavam. Por exemplo, assim, que órgãos dos sentidos seriam meio confiáveis de obter uma verdade. Não, eles não estavam preocupados com a verdade em si. Eles estavam assim interessados com um grau máximo de certeza sobre as coisas. E esse grau máximo de certeza sobre as coisas viriam através da experiência, tá ok? Diferente do inatismo, diferente das ideias que já estão prontas. Então, a verdade absoluta para eles era uma busca constante. É por isso que David Hume, ele vai falar das impressões. Eu tenho a impressão de algo, mas eu posso mudar a impressão sobre aquilo conforme a minha experiência. Por isso, John Locke fala da contiguidade, o tempo e o espaço. Eu estabeleço a experiência de algo, de alguém ou de objeto hoje. Então, se eu mudo o tempo, mudo o espaço, eu posso formular um outro conhecimento acerca do objeto, do ser e da coisa, entende? Então, a contiguidade é um elemento fundamental. Pegou? Então, posso afirmar, então, que, tipo, eles não estavam preocupados em ser verdade para todos, mas sim na obtenção de conhecimento? É, formulação do conhecimento, mas esse conhecimento ele vai ser alicerçado, tá, dentro da experiência. Mas então você pode pensar assim, então a partir da experiência e formula o conhecimento, cada um teria o conhecimento. Ele fala não, é a experiência adequada em relação à estrutura do pensamento. É por isso que ele formula o método experimental do raciocínio através da impressão e através das ideias. Então, eu vou fazer a experiência do objeto, do ser e da coisa e vou chegar à conclusão que é X aquele objeto. O outro indivíduo, ele pode fazer uma experiência diferente sobre a coisa, mas o resultado vai ser sempre X. Tá, ok? Porque senão cada um vai formular um conhecimento, cada um terá uma possibilidade de verdade. Então, para evitar essa grande, vamos colocar assim, grande e vasta área da formulação do conhecimento, o conhecimento se forma através da experiência, mas você não vai estabelecer qualquer experiência. Sua experiência tem que ser racional. Deixa eu ver aqui. Mais uma pergunta. Entendi, obrigada. Tá. O Liara, a parte do contratualismo de Locke é a parte política de Locke, tá? Os três contratualistas são Hobbes, Locke e Rousseau. Então, nós vamos ver Locke, no contratualismo de Locke, nós vamos ver em iluminismo. Falei no início da aula. Certo? Então, assim, Locke é contratualista. Nós não falamos do contratualismo agora, porque nós não estamos falando da política de Locke, estamos falando do conhecimento. Então, em iluminismo, nós vamos falar de política, nós vamos falar de economia, nós vamos falar de sociedade, aí nós vamos falar do contratualismo de Locke, tá ok? Já adiantando, para Locke, o contratualismo se faz através da formulação do Estado em defesa dos direitos naturais do cidadão. Então, o Estado deve manter, tá, os direitos naturais que são vida, liberdade e propriedade. E caso o Estado venha a abusar do poder, cabe aos súditos o direito de rebelião. Mas isso é política, isso nós vamos ficar para uma próxima aula, onde nós vamos falar de iluminismo, certo? É porque hoje é só conhecimento, só a estrutura da formulação do conhecimento, certo? Ô, Carla, pegou a ideia então? Pois não.
Pegou a ideia, cara? Então, muito obrigado. É essa a base fundamental. A experiência é fundamental. Mas se ficar, mas o conhecimento se faz pela experiência, eu tenho uma experiência, eu formulo uma experiência sobre algo, alguém ou alguma coisa, então, para mim, é tal coisa. Tá? Como, por exemplo, você pode pegar um objeto e falar, esse objeto para mim é tal coisa. E fulano falar, esse objeto para mim é tal coisa. Não, independente se é você ou se é fulano de tal, aquele objeto será X coisa. Agora, a valoração que você atribui àquele objeto, aí é outra coisa, aí é uma outra ideia, aí entra a questão sobre ética, entra a questão sobre moral. Ok? Para hoje, só a respeito do conhecimento bem básico para a gente poder salientar e definir, ou matar de vez a questão do empirismo. Tá? Segundo, por favor, para Ney, David Hume. Oi. eu vou sair rapidinho, que meu celular tá acabando a bateria. Aí eu vou entrar de novo, você me aceita, por favor? Sim, senhora. Claro, você ainda, claro que eu Rapidinho. aceito. Quase nunca entra, claro que eu vou te aceitar. Seja bem-vindo, tá? Aí, o Tá. seguinte, o David Hume, ele vai ser um dos poucos empiristas onde vão se preocupar diretamente com a razão, tá ok? Boa tarde, Murilo, seja bem-vindo. Então, assim, para David Hume, a razão seria a descoberta da verdade ou da falsidade. Por isso a experiência é importante. Ele formula o conhecimento através da experiência e racionalmente ele vai comprovar se é verdade ou se é falsidade. Então, verdade ou falsidade consistem num acordo e desacordo, ou seja, quanto à relação dos ideais, seja quanto à existência dos fatos, ou a existência e os fatos reais. E ele está querendo dizer o seguinte, que a razão vai definir o que é verdade ou é falsidade, mas a base da verdade, a base da falsidade estão nas suas experiências, como nós acabamos de falar aqui. Você vai fazer a experiência do objeto, cada um vai fazer a experiência do objeto. Para mim é tal coisa, para mim é tal coisa. Então, a verdade vai estar associada a uma convenção entre os elementos, entre os seres humanos. Se toda a experiência prova que tal objeto é X objeto, não adianta você falar que o objeto é Y. Mas para mim, na minha experiência, o objeto é Y. Entende? Então, não funciona assim. Segundo David Hume, a razão ela é a base da descoberta da verdade ou da falsidade, mas você só chega a formular o conhecimento através da experiência. Então, você formula um conhecimento, aí a razão vai te fornecer os argumentos para falar se é uma verdade ou se é uma falsidade. Então, portanto, a experiência está ligada diretamente ao elemento chamado racionalidade. Então, primeira coisa que a gente tem que entender também, Alex, algumas coisas que a gente tem que entender, que as percepções, já em Locke, a percepção é o conteúdo mental. Em David Hume, continua a questão como conteúdo mental. Então, você estabeleceu o contato, você estabeleceu a experiência sensorial e assimilou e guardou e estabeleceu os conteúdos mentais. Desses conteúdos mentais, você estabelece as ideias e você estabelece as impressões. Lembra que tem um ditado popular muito conhecido, onde as pessoas falam que a impressão é a primeira coisa que fica, tá? Então, a primeira impressão, aliás, a primeira impressão é a que fica, é justamente isso. A impressão seria assim, caracterizam pela sua força e vivacidade, ou seja, você olha o objeto, você faz a experiência do objeto, do ser ou da coisa, você registra na sua memória aquela sensação, aquela formulação. Então, a impressão é o registro com a qual você formula esse conteúdo mental. E se ele for registrado com maior força, ele vai ficar mais vívido na sua memória. Como, por exemplo, um trauma. Se você tem algum tipo de trauma, quando você está em situação
próxima da ação que lembra o seu trauma, automaticamente ele já vem na sua memória. Então, a impressão é a forma com a qual você registra as suas experiências na memória. E a ideia nada mais seria de que cópia da impressão, com menos força e vivacidade. E você faz as relações das experiências que você já teve, porque você imprimiu na sua memória aquela ação. Por exemplo, uma pessoa que foi atacada quando era criança por um cachorro, tá? Uma pessoa que foi atacada por criança com cachorro e ela formulou um trauma, ela imprimiu na memória que cachorro é violento, tá? Quando ela passa próximo a um cachorro, ela já vai ter um certo cuidado, um certo receio. Ou seja, ela formula uma ideia que ficou impressa na mente dela. Então, para ele, a mesma situação. Então, nós temos ideias simples, aquelas que eu registro na memória, e tem as chamadas ideias complexas, que são as chamadas ideias da imaginação. Por favor, a relação que John Locke usa, a relação que John Locke estabelece através das ideias é chamado de imaginação para David Hume, tá? Imaginação é diferente de fantasia, por favor. A imaginação é a relação que você faz entre as ideias. Então, você pega A, pega B e você cria uma ideia complexa, ou seja, uma ideia de imaginação. Como, por exemplo, vamos pegar a ideia do centauro. O que é um centauro? Pache cavalo, pache homem. Você pega a ideia de cavalo, pega a ideia de homem e você junta formulando uma ideia complexa, certo? Aí nós temos ainda, nas impressões, nós temos as chamadas para John Locke, tá? Ou para David Hume. Nós temos as sensações externas e temos os sentimentos internos, ou seja, audição, visão, tato, paladar e olfato. Tá? Você estabelece o contato com o mundo através dos seus 5 sentidos. Através desses 5 sentidos, formula dentro do sujeito, tá, as emoções e os desejos. Então, através dos seus sentidos, você pode formular, por exemplo, o desejo. Isso é bem simples. Você chega em casa, você está na escola, por exemplo, você chega em casa na hora do almoço, você sente o aroma da comida, você sente o cheiro da comida e aquilo vai instigar em você um desejo de se alimentar. É basicamente isso que o David Hume quer apresentar para nós. Então, as impressões e as ideias. Para ele, as impressões são percepções originárias dos dados fornecidos pelos sentidos, ou seja, você estabelece suas experiências e formula as suas impressões. As ideias são percepções derivadas dessas representações, ou seja, está ligada à memória, está ligada à imaginação, onde são cópias pálidas, portanto, mais fracas. Ele junta, tá, as ideias e ele junta as impressões para poder formular o conhecimento. A impressão, você ouve uma música e registra a impressão, você vê um objeto, você vê, você ouve, você come, por exemplo. Tem gente que experimentou jiló e não gostou, porque não sentiu prazer no paladar, tá ok? Mas depende da forma com a qual você comeu o jiló, como ele foi preparado e tudo mais. Então, você grava uma impressão, tá? A partir dessa impressão, você formula a ideia de que se você comer jiló, jiló é amargo, jiló é ruim. Então, você formulou a ideia de jiló ruim. Tá? Devido às impressões que você já tinha presente na sua memória. Então, impressões são dados fornecidos, são os dados fornecidos pelos sentidos. Podem ser internas, como sentimentos de prazer, ou dor externas, como visão de um prado, visão de uma campina, o cheiro de uma flor, a sensação tátil do vento no seu rosto. Então, as impressões elas são internas e externas. Ok? Mas sempre oriundas das experiências, sempre oriundas das sensações. As ideias são impressões tais como representadas na nossa mente, ou seja,
tudo aquilo de conteúdo mental que eu tenho. Conforme delas, lembramos ou imaginamos, fazemos a relação entre duas ideias simples ou ideias complexas propriamente. Então, as ideias seriam lembranças de um dia, por exemplo, no campo, lembranças de um dia na escola, lembranças de um dia em casa, lembranças de uma viagem e tudo mais. As ideias, elas estão alicerçadas a partir da impressão. Quer ver um exemplo? Você faz uma viagem que você não gostou, mas você não vai apagar da memória a ideia dessa viagem que você não gostou. Ela vai ficar registrada. Então, você pode lembrar, você pode imaginar aquela viagem. E quando você for fazer a viagem para o mesmo local, você vai estabelecer a lembrança daquele dia que não foi tão aprazível para você, certo? Ainda nós temos, muito importante, tá? Muito importante para David Hume, a questão do hábito e da causalidade. Causalidade vem de causa, e não casualidade, por favor, é diferente. Então, a crença no hábito, segundo David Hume, tá? A base do nosso conhecimento seria o hábito. Nós temos o costume de criar conhecimento ou de criar ideias baseadas no hábito. Então, ele diz assim, o hábito origina das várias repetições de um ato sem ser impelida por algum raciocínio ou processo de entendimento. Todos nós temos algum hábito, do levantar ao dormir, tá? Do ir à escola. Eu tenho um hábito de fazer isso, eu tenho um hábito de fazer aquilo. Então, o hábito seria a impossibilidade de um certo conhecimento científico. Então, você vai registrando nas suas memórias, você vai registrando nas suas ideias muitos elementos que são elementos do seu hábito. E muitos indivíduos acabam acreditando que o hábito é o conhecimento puro. Então, o conhecimento dos fatos reduz-se às impressões atuais e passadas. Então, ou seja, tudo aquilo que eu fiz, tudo aquilo que eu registrei e aquilo que eu tenho registrado, necessariamente, se for somente por força do hábito, necessariamente não é o conhecimento. Tá? Nós formulamos isso a respeito do chamado conhecimento empírico ou conhecimento do senso comum. Aquele tipo de conhecimento que você vai formulando através das suas experiências cotidianas, mas não tem nenhuma fundamentação científica a respeito da sua validade, tá? Como, por exemplo, manga com leite faz mal. Vocês sabem a historinha do manga com leite faz mal. Portanto, a ideia da formulação do conhecimento do senso comum é combatida, segundo David Hume. Então, para David Hume, tem lá a questão assim, tá? Na página 120 do texto de vocês, fala assim, associação de ideia e hábito, tá? Na página 120, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto parágrafo, na metade do quinto parágrafo diz assim, adquirimos um hábito em virtude do qual tendemos a lembrar de ideias particulares associadas, por exemplo, a uma palavra, a uma ação, a uma atividade. Contudo, da mesma maneira, a palavra, atividade ou ação é utilizada para designar ideias parecidas e não idênticas, como o que acontece que ela, não sendo capaz de fazer reviver a ideia de todos os indivíduos, acaba limitando-se a tocar o pensamento humano. Então, como acontece várias vezes, eu posso acreditar que seria uma verdade, mas não é. Tá? Então, ele diz assim, o hábito é o grande guia da vida humana, mas para eu estabelecer o conhecimento, nem sempre eu posso confiar no hábito. Como, por exemplo, veja esse exemplo maravilhoso. Tá? Sinuca. Eu não sei se vocês gostam de jogar sinuca, mas a pergunta é, vocês estão vendo a ponta do taco, vocês estão vendo a bola branca e vocês estão vendo a bola amarela. Tá ok? O jogador, ele precisa matar, ele precisa colocar a bola amarela na caçapa, tá? Então, ele age movimentando o taco sobre a bola branca, que vai bater na bola amarela, que vai derrubar a bola amarela na caçapa. A pergunta é,
Qual é o motivo da bola amarela entrar na caçapa? A pergunta é simples, a resposta também é simples, só que nós temos forte tendência a utilizar o hábito e dizer que a causa da bola amarela, tá? A causa da bola amarela na caçapa seria o contato da bola branca com a bola amarela, ou seja, o impacto causado pela bola branca na bola amarela que teria jogado a bola amarela dentro da caçapa. Tá. Isso por força do hábito, aquilo que está mais visível aos meus sentidos. Só que, segundo David Hume, tá, por meio da noção de causalidade, a causalidade está no mundo, mas eu não vejo a causalidade. A causa da bola amarela na caçapa seria a força exercida pelo jogador sobre o taco e pressionando, ou batendo, ou impactando com a bola branca. Então, você não vê a força que o jogador exerce, você vê o movimento do braço dele, tá? que representa a força. Então, por força do hábito, por força do costume, nós temos assim forte tendência a dizer que o motivo pelo qual a bola amarela está entrando na caçapa é o contato da bola branca com a bola amarela. Mas, segundo David Hume, a causa está por trás do fenômeno. A causa está no ser humano, ou seja, seria a força que o jogador exerceu sobre o taco que foi tocando a bola amarela. Aí diz assim, o problema do hábito como causalidade. A causalidade é a crença que se fundamenta no hábito de observar repetidas vezes uma conjunção de eventos sucessivos. Então, você no jogo de sinuca, você utilizando a bola branca para depositar as outras bolas na caçapa, obviamente você vai ser tentado a usar o hábito de ver a bola branca batendo nas outras bolas e derrubando na caçapa, então você vai afirmar que o motivo pela qual a bola amarela entrou na caçapa é o motivo da bola branca tocar nela. Tá? Então, segundo David Hume, você pode perceber a ação, mas a causa, muitas vezes, você não consegue perceber, ok? Então, diz assim, por exemplo, a pedra esquenta porque os raios do sol incidem nela. Tá? Duas impressões sensíveis você formula deste exemplo. Primeiro, a impressão tátil, a pedra esquenta. A impressão visual, os raios do sol incidem sobre ela. Tá? Mas os sentidos não conseguem provar a vinculação necessária entre os eventos, não consegue comprovar a causalidade da coisa. Então, a conexão entre as impressões é o produto da crença fundamentada no hábito. Ou seja, você tem o costume de ver o sol brilhando, você tem o costume de perceber que as superfícies dos objetos vão esquentar, e você formula a ideia de que o sol aquece a superfície dos objetos, dos seres e das coisas. Outro exemplo, em física, eu tenho o carro A, eu tenho o veículo A e tenho o veículo B. O veículo A está a 100 km por hora. O veículo B está a 80 km por hora. A pergunta é simples, a resposta todos vocês vão questionar. Quer ver? A pergunta é, quem chegará primeiro ao destino? O que está a 100 km por hora ou o que está a 80 km por hora? A pergunta foi feita. É claro que Depende. você... Oi? Depende do tamanho do percurso. Depende do percurso e do destino, certo? Mas você responde isso, você responde categoricamente, intelectualmente, que depende do percurso, depende do destino, de onde cada veículo vai ou vai se estabelecer, você responde assim, mas porque você já tem um conhecimento a respeito, já é hábito seu estabelecer essa resposta. Agora, para uma pessoa simples, ela vai falar assim que não tem conhecimento de física, não tem conhecimento, ela vai falar que quem vai chegar primeiro será aquele que está mais rápido, é claro. Tá? Na cabeça dela, na formulação a partir do hábito. Agora, outra situação.
qual é o motivo pela qual eles estão em respectivas velocidades. Aí você vai utilizar a atribuição da sua ideia. Você vai falar, um está tranquilo, está despreocupado, está respeitando o limite de velocidade. O outro você vai falar assim, a sogra dele chegou na casa dele, ele saiu para comprar um cigarro. Aí eu falo assim, a mulher dele está grávida, está dando à luz, ele quer chegar mais rápido na maternidade. Você vai criar diversas causas para justificar o porquê o motorista está a 100 km por hora. Mas a única causa essencial a respeito da velocidade seria a aceleração. Tá? A aceleração do automóvel. Isso seria a causa. Todas as outras ações ou causas são justificativas utilizadas através do hábito, certo? Aí a gente encerra praticamente a fundamentação do conhecimento do empirismo, John Locke, tábula rasa, David Hume, impressões e ideias, noção do hábito e causalidade. Então, a causalidade está no mundo, mas você não percebe a causalidade, você faz a ideia de, e temos o hábito de colocar outras causas nas causas principais, nas causas verdadeiras, certo? O nosso tempo é corrido. Vamos fazer pelo menos um exercício juntos, que é a respeito do nosso livro para praticar, é a página 127, um exercício a respeito de Francis Bacon. Certo? Então, sobre os ídolos preconizados por Francis Bacon, é correto afirmar. Letra A. Os ídolos são consequências imediatas. A consequência imediata da ação dos ídolos é a inscrição do homem no universo de massacre, sofrimento racional e indutivo. Então não é racional e indutivo, seria racional e dedutivo, e também não é ambiente de massacre e joga fora. Toda idolatria é forjada no hábito e na subjetividade dos seres humanos. O hábito é David Hume, acabamos de ver, então joga fora para Francis Bacon. Os ídolos invadem a mente humana para derrogá-los e é necessário um esforço racional dedutivo de análise, como bem advertiu Aristóteles. Vamos analisar. Letra D. Os ídolos da caverna são os homens enquanto indivíduos, pois cada um tem uma caverna ou uma cova que intercepta e corrompe a luz da natureza. Nossa, profundo, lembra muito de Platão, tá? Lembra muito de Platão. Ou seja, então, já até marquei erroneamente, apertei o dedão aqui, desculpe, tá? Então, os ídolos são erros, são formulações assim que vão conduzir o indivíduo ao erro, falsas noções que atribuem ao conhecimento do ser humano uma formulação errônea sobre o conhecimento. Traduzindo, fora empirismo, você vai falar impressões, sensações, ideias e experiência sensível, tá? Não tem como você errar. Não tem como você errar. O nosso exercício, o nosso livro-texto ainda traz exercício de número 2 a respeito de David Hume, tá? Tem aí a resposta já. E um exercício de John Locke, mas como o nosso tempo é corrido, fico aqui devendo para vocês. Neste exato momento, tá? Neste